gente está caminhando para o final do nosso evento, mas não vão embora, porque a gente tem ainda um painel. É um painel com as pessoas mais importantes. A gente chamou aqui um monte de gente para poder falar, mas agora a gente vai convidar alguns empreendedores para contar como que é isso na prática. São empreendedores que já captaram investimento anjo dentro da nossa rede, para eles responderem e contarem na prática como é que isso funciona. Dá para fazer perguntas de novo, por escrito e mandando. E aí eu quero convidar, então, aqui para moderar esse painel, o Gerson Lima. O Gerson é investidor da nossa rede, com mais de 30 anos de experiência executiva em empresas multinacionais, atuando em funções globais nas Américas, Europa e Ásia. Atualmente é investidor anjo, membro da Anjos do Brasil, Gavia Angels e London Business School Angels no Brasil e também no Reino Unido. Ele é conselheiro de administração, formado pelo IBGC e atua nos conselhos consultivos das empresas onde investe. Quero chamar também o Henrique Vaz, da Clean Cloud, e o Sebastian Neto, da Numenu. Eu não vou contar quem eles são, porque empreendedor sempre sabe contar melhor do que eu como são. Obrigada por estarem aqui com a gente. Microfones, tempo, super valeu. Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Maria Rita, pela apresentação. Eu já vi aqui que essa cadeira é confortável demais para o horário. Mas é um prazer estar aqui e tentar levantar aqui alguns pontos para a gente conversar. Eu espero que vocês consigam levantar perguntas. Comecei com algumas aqui, mas é importante que vocês também passem as perguntas aqui para a gente poder levantar os desafios de arrumar investidor anjo, né, que não é fácil. E eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, né, o Henrique e o Seba. Então, eu vou começar aqui. Meu nome é Henrique, eu sou o CEO, um dos fundadores da Clean Cloud. Eu empreendo já há alguns anos, desde 2013. A Clean Cloud é minha quarta empresa. Duas dessas outras estão rolando, não estou na operação, eu tive um exit lá atrás. E a Clean Cloud é uma plataforma para gerenciar infraestrutura em nuvem. Então, temos produtos para compliance, focado em LGPD, e para redução de custos, para evitar desperdícios na nuvem AWS e Azure, nuvem pública em geral. Boa. Eu sou o Sebastian, boa tarde. Sou cofundador da Numenu. E eu gosto de começar perguntando quem aqui já andou de carros de aplicativo. Levanta a mão, por favor. Que ótimo. Eu morro de medo de perguntar alguma coisa pedindo para levantar a mão e ninguém levantar, mas acho que essa é uma pergunta que hoje não dá mais para o pessoal não levantar a mão. Bom, a Numenu é uma loja de conveniência dentro dos carros de aplicativo, é um serviço de bordo. Então, na sua próxima corrida, espero que você encontre a Numenu dentro de um carro e você vai poder comprar ali dentro um snack, um preservativo, um cabo de carregador, uma bala, um chiclete, qualquer coisa do tipo, gerando renda extra para o motorista de aplicativo, gerando uma melhor conveniência, uma melhor viagem, uma melhor experiência para vocês e também uma captura de dados aí para a indústria. Bom, legal. Eu preparei algumas perguntas aqui, mas a primeira é mais no sentido assim, hoje acabei de ver aqui que o Banco Central confirmou o 4,5% que era esperado, né? E com essa taxa de juros mais baixa e tal, e com esse monte de fundo novo que está vindo aí no Brasil, o SoftBank sendo mais famoso, tem muita gente que diz que o dinheiro está muito fácil, né? Por um lado, isso aí é bom para vocês e tal, para poder buscar investimento. Por outro lado, tem o lado de ficar dinheiro demais também é ruim. Como é que vocês estão vendo aí nessa mudança do ecossistema que está trazendo mais dinheiro e ficando, entre aspas, mais fácil? Como é que você está vendo isso dentro desse tema de desafio de pegar investimento? Eu acho que, no geral, muito positivo. Acho que, pela primeira vez, o investidor está tendo que olhar alternativas com maior risco. Há 2 anos atrás, um family office ganhava 15%, 20% para não tomar risco nenhum. Agora, esse mesmo gestor tem que procurar um venture capital, tem que procurar investimento anjo. E esse dinheiro, os grandes fundos, então, os fundos de série A, série B, estão fazendo rodadas maiores e tem gerado um movimento de M&A que não tinha no Brasil há alguns anos. Então, você pegar no último mês, a Exact Sales, que levantou dinheiro, fez uma aquisição, Banco Neon levantou dinheiro, fez uma aquisição. E esse influxo de capital acaba sendo muito bom para o investidor anjo, que consegue ter o retorno daquela startup dele muito antes do que há alguns anos atrás. Ontem eu estava com o João Getter, que estava acho que uns 2 painéis atrás aqui. Ele é um dos nossos investidores anjos.
Estava conversando com ele, a gente acabou entrando nesse assunto, que, por um lado, é muito bom, aquece o ecossistema e tudo mais, mas, por outro, essa taxa de juros muito baixa acaba tendo também muita pessoa física tentando entrar aí no mercado, e que eu acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto, mas que, às vezes, também não tem tanto smart money ali para o empreendedor. Era a minha outra pergunta, bem legal. Hoje, no início, né, o Cássio comentou aqui, você tem o smart money, o investimento anjo não é um investimento financeiro, né? Então, se o cara quer botar dinheiro e tirar amanhã, é melhor botar no banco. Então, como é que você vê esses diversos tipos de investidor anjo, né? Aquele cara que põe dinheiro e fica te cobrando, enchendo o saco, fungando no cangote, como a gente fala lá, querendo resultado amanhã, e também aquele que quer, por outro lado, ser o cara muito e entra demais na tua empresa. Qual é a experiência de vocês nisso? Você já teve esse tipo de pegada aí? Eu tive uma experiência no começo do ano que... Bom, a Número é uma empresa que ela necessita de capital intensivo, por ser uma empresa B2C. A gente precisa comprar muito produto, precisa adquirir muito cliente. E a gente estava atrás de investimento, rodada. Não era um momento para ir atrás de fundo, por uma questão de tamanho, de tração e etc. E a gente estava atrás de grupos de investidores anjos. E a gente acabou se deparando por um grupo de investidor e que, durante as negociações, a gente se viu muito desalinhado. Então, uma das coisas que eles acabavam exigindo eram diversas metas, que essas metas eram atreladas às tranches, e se a gente não batesse as metas, a gente não receberia o restante dos investimentos, o restante dos aportes. E para uma startup, o que ela mais precisa quando ela não bate a meta é de dinheiro para conseguir continuar tentando pelo menos crescer, ou pelo menos pivotar, fazer qualquer outra coisa do tipo. Além disso, eles tentavam também interferir nos nossos recebíveis da empresa, né, no nosso salário ali, e era um recebível muito pequeno. Para quem mora em São Paulo, conseguir ganhar R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, a gente ia ter que tentar fazer qualquer outra coisa, consultoria, qualquer outra coisa, para conseguir pagar as contas ali no fim do mês. E foi até o que a Juliane falou aqui agora há pouco. A gente precisa estar tranquilo para conseguir se dedicar 100% ali ao negócio. A gente, pensando nisso, acho que você escuta muita história ruim nesse sentido. Até quando eu conheci o Seba, ele estava nesse momento. E, no nosso caso, acabou sendo muito positivo que a gente conseguiu deixar isso bem alinhado com os investidores antes de fazer o investimento. Então, a gente deixou alinhado qual seria a remuneração, que é claro que é abaixo do mercado, mas já estipulamos aumentos conforme a receita da empresa aumentasse, para diminuir essa taxa de desconto. A gente também criou um conselho consultivo, porque a gente viu o valor nos investidores, e quando você tem um grupo de investidores, como no caso Anjos do Brasil, tem alguns que têm muito a agregar para o negócio, por experiência na indústria, tem outros que gostam da tecnologia, do negócio, eles entram. Então, quando você entra em um grupo, a minha visão é, não necessariamente todos têm que trazer o Smart Money. Às vezes, se todos trouxerem, talvez até nem seja tão bom. Se tiver 10 investidores e todos querem dar uma opinião. Mas você ter ali... Da reunião de condomínio, né? Exatamente. Mas você tem aquelas pessoas chaves, e foi o que a gente pegou. A gente pegou 3 dos nossos investidores, temos um conselho consultivo, nos reunimos mensalmente, e é bom ter essa visão de fora, porque o empreendedor ele fica muito sozinho, fica muito preso no negócio. Então, às vezes você perde algum insight, perde alguma oportunidade, que acho que é uma grande vantagem que tem em montar uma governança nesse sentido. E do lado do empreendedor, o que vocês recomendam aí para o pessoal que está empreendendo em termos de preparação? Porque eu, como investidor, de vez em quando eu vejo umas apresentações que eu boto a mão na cabeça, assim, pelo amor de Deus, como é que esse cara tem a coragem de chegar aqui e pedir um negócio desse, né? Não tem receita, pede um valuation lá em cima, tem de tudo, né? O Tom e a Brenda comentaram aqui a preparação que tem. Do lado do empreendedor, o que você acha que precisa para ter um pouco mais de preparação e estar mais próximo de fazer um deal interessante, que seja equilibrado, vai? Tem que estudar, tem que saber quais são os benchmarks do mercado, quais são os valores que o mercado paga para aquele tipo de empresa, qual é o target daquele investidor, porque às vezes se você está querendo um valuation de 50 milhões, você não tem que falar com o investidor anjo, e se você tem um valuation de 2 milhões, você não tem que falar com o venture capital, e conversar com pessoas. O ecossistema no Brasil está crescendo muito, você tem o InovaBra, você tem o Cubo, você tem diversos espaços, então acesso a outros empreendedores e perguntar,
Pô, qual foi seu valuation nesse estágio? Quanto você acha que vale? Acho que você fazer esse benchmark é muito importante para saber o que pedir. E aí fazer aquela conta de pegar sempre o valor para você chegar no próximo passo. Um outro erro que você vê bastante no mercado é o empreendedor ficar preso, às vezes, a um percentual e aí pegar um pouco de dinheiro a menos e morrer naquele vale da morte. Não conseguir chegar no próximo passo, não conseguir a atração que precisa. E, enfim, então é melhor sempre... O que você acha que vai precisar, coloca 20%, 25% a mais e sempre olhe no mercado para ver se faz sentido. Se não fizer, espera um pouco. Segura o salário, reduz, para você chegar nesse momento que para a conta fechar para todo mundo. Acho que é bem isso. A Juliane, no painel passado, aqui no painel anterior, ela comentou muita coisa que eu fiquei pensando. Falei, puta, se eu soubesse de tudo isso na minha primeira rodada, lá em julho de 2018, pode ser que eu teria tomado algumas outras decisões. E é meu primeiro empreendimento, então, uma coisa que o Henrique falou, tem que buscar muita literatura, e tem muita coisa. Eu, quando conheci a Juliane, eu falei, cara, eu já li tanto material da Derrike Menezes para aprender sozinho, e ir atrás, não fazia a menor ideia do que era um mútuo conversível, tive que aprender na raça, procurando modelo na internet, lendo, estudando cada cláusula, o que significa um tag-along, o que significa um drag-along. Então, o empreendedor, ele, além de ter que estudar todo o mercado dele, estudar toda a solução dele, ele também tem que, se ele for a pessoa responsável que é, né? Acho que o founder, a principal pessoa que tem que ir atrás de dinheiro ali da empresa dele, ele tem que saber tudo como que ele vai fazer para buscar dinheiro. Tanto o benchmark do modelo de negócio dele, como que as empresas estão buscando dinheiro, quais os valuations, o que elas estão apresentando, quanto toda essa parte burocrática, porque, né, acho que eu nunca quis deixar nas costas do advogado, eu sempre quis entender direitinho como que funcionava. Porque lá na frente, a hora que o contrato não for dar certo, ou qualquer coisa do tipo, eu não vou poder virar para o advogado e falar, cara, você escreveu errado. É uma penalidade que quem vai tomar vai ser eu e não vai ser o advogado. Nessa tua jornada aí, você já tinha feito 4, que você falou, né? 4 empresas. Então, você já tinha passado por esse processo aí desde você dizer assim, eu preciso pegar dinheiro, até vai em vários grupos, essa novela, vamos chamar assim. Conta um pouquinho da tua novela, nesse último processo. Quantos grupos você passou, quanto tempo levou? Porque eu acho que hoje a gente falou sobre isso, né? 3 a 5 meses. Qual que é a experiência de vocês versus a expectativa e a teoria que foi colocada aqui um pouquinho? No nosso caso, a gente começou a se preparar no fim do ano passado para abrir a rodada no começo do ano, e acho que isso é outra coisa para ter em mente, o timing. Por exemplo, você não vai conseguir abrir uma rodada em dezembro com todo mundo parando e depois espera carnaval, férias. Então, a gente começou a conversar, mapear o mercado no fim do ano, mas sem estar ativamente procurando por capital. E a gente começou a procurar no fim do primeiro trimestre. E aí, até a gente fechar a rodada, foi 6 meses. Dinheiro na conta? Foi dia 30 de agosto. Então, deu 6 meses. Eu acho que eu tenho uma experiência bem semelhante com a do Henrique. Eu acho que é a média de mercado, né, o que o pessoal está compartilhando. Vou contar toda a jornada, e a gente nasceu em julho de 2017, passamos um ano passamos um ano validando de forma bootstrapping, ali, pegando uma parte do salário, era todo mundo part-time, e aí em julho de 2018 a gente recebeu o primeiro investimento anjo, e aí, gente, era R$100 mil, eu nunca tinha feito empreendimento, eu olhei para aquilo com o meu sócio e falei, caramba, deu certo, conseguimos, sabe, tipo, R$100 mil, passou 4 meses, a gente olhou para a conta, a gente falou, o que aconteceu? Dinheirão. Dinheirão, sem pau. E aí, tipo... Acaba rápido. Isso era novembro, e aí a gente, que nem eu falei, primeiro empreendimento, a gente não sabia muita coisa ainda do que a gente estava fazendo, e aí a gente se viu assim, falou, cara, vamos ter que conseguir dinheiro em dezembro. Conversando com o investidor, a gente falou, cara, vocês estão malucos, vocês vão atrás de dinheiro em dezembro, está todo mundo pensando em férias, ninguém quer saber de nada disso. Aí, dito e feito, a gente começou a gente fez um evento para investidor anjo, que inclusive um dos nossos investidores que está aqui, o Rafa, a gente conheceu nesse evento aí. Fez um evento, começamos a apresentar, a hora que a gente viu que não ia dar, eu tive que ligar para 3 amigos meus, pessoa física, tudo, e falei, gente, eu preciso da ajuda de vocês, tenho a sorte de ter um privilégio de ter amigos afortunados.
Deve E aí- empréstimo Salvador aí. e Empréstimo ou equity? Não, entraram como investidores mesmo. Entrar com investidores. E aí, isso foi assim, esse foi o investimento mais rápido. Foi tipo uma semana, dinheiro na conta. Você fez a sequência ao contrário. Primeiro investidor, depois o Family, Friends and Fools, né? Exatamente. E aí, mas foi o que deu fôlego para durar aí quase 6 meses de negociação com quem a gente começou a conversar em dezembro, janeiro, fevereiro, até que a gente fechou a rodada em junho desse ano, junho, julho desse ano. Legal. E uma curiosidade aí, vocês devem ter ido para vários grupos, né, desses grupos de anjos, né? Eu participo de alguns. Dentro do processo, diferenças, positivos e melhorias, como é que você vê aí, no geral, a estrutura dos grupos, os processos dos grupos? A gente também falou um pouquinho aqui. Que sugestões de melhoria você daria em termos de processo para esses grupos, para os grupos de investidores, Anjo? Eu acho que o que vai fazer dar certo é o investidor líder. Acho que isso tem muito valor. O nosso aqui na Anjos do Brasil foi o Cássio Parker. Acho que ele nem veio aqui hoje, eu falei com ele essa semana. Mas você tem um investidor líder que realmente acredita que ele vai te vender lá dentro. Então, ele tem que, primeiro, entender o que você está fazendo. Então, é muito importante que ele seja uma pessoa próxima do seu mercado, que entenda a oportunidade, saiba explicar isso para os investidores. E esse foi o problema que a gente viu em outros grupos. Um outro grupo que a gente conversou, que a gente mesmo cortou a conversa, porque a gente viu que não estava andando por a falta de alguém que tivesse conhecimento do mercado. Um outro grupo que tem uma política que eu achei bem legal, que é a GV Angels, eles remuneram esse investidor líder. Então, o investidor líder, ele funciona... Incentivo. Exatamente. É como se ele fosse o dono de um fundo. Então, o fundo ele tem lá, sei lá, 2% de taxa de administração e 20% do que ganha do CDI. Uma taxa de performance, né? Exato. Ele não tem administração, mas ele ganha performance. Então, o investidor líder que vai acompanhar a gente, está no conselho, fez todo o trabalho da auditoria, etc., ele vai, caso o negócio dê certo, caso tenha um exit, acima de um benchmark que eles têm, ele vai ganhar essa performance. Então, eu acho bem interessante, algo a ser pensado, para ter uma remuneração, de certa forma, porque, no fim, todo mundo está ganhando, porque os outros investidores só vão pagar se tiver ganho no investimento. E assim, querendo ou não, o investidor líder, que cada grupo tem aí, no nosso caso é o João Getter, aqui na Anjos do Brasil, minto, é o Luiz, olha, confundi. Mas é que eu estava falando com ele exatamente sobre esse assunto ontem. É um trampo, cara, conversar com a gente acioná-lo, ficar pedindo ajuda, passar report e tal. Então, tipo, nenhum investidor quer ter esse trabalho durante o mês ali, de ficar conversando com o empreendedor nas suas férias, tá lá nos Estados Unidos conversando com o empreendedor, querendo saber como é que tá. Ninguém quer ter esse trabalho. Só que lá no Exit também ninguém está querendo pagar performance no investidor líder. Então, tipo, ontem eu conversando com ele, eu concordei, eu acho que é uma prática bem... É recente essa prática de investidor líder receber taxa de performance em grupos de investimento anjo, né? Mas eu acho que é interessante. E com relação à GV Angels, eu achei bem legal que a resposta é muito rápida, na verdade é na hora. Você sai do fórum, dá 15 minutinhos, acho que igual a Anjos do Brasil, eles já te falam, cara, beleza, vai rolar uma due diligence, vamos acompanhar aí por um mês, dentro de um mês a gente tem que conseguir aportar. Se não rolar aí dentro de um mês, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho que não vale a pena. Então, essa celeridade também no processo ajuda muito o lado do empreendedor, porque ficar também ali cavocando muito a conversa, cara, acaba até esfriando um pouco a relação, né? É um pouco complicado tanto para o empreendedor como para o investidor. E depois do investimento, depois do dinheiro lá, e que tipo de experiência que vocês têm em termos de tanto de suporte quanto de o inverso, né? O cara que fica enchendo o saco, ou que fica querendo controlar, ou que fica... Como que é a experiência de vocês pós-investimento aí? A nossa tem sido super positiva nesse sentido. Acho que houve um alinhamento no momento do investimento muito grande. Então, como o nosso produto é um produto B2B, a nossa rede tem um potencial muito grande de apresentar empresas, potenciais clientes, parceiros, etc. Então, tem funcionado super bem. Inclusive, acho que o empreendedor ele tem um compromisso de transparência. Então, todos os meses a gente manda um relatório mensal mostrando o crescimento e tudo mais. E aí vem as perguntas. E aí, nessa reunião de conselho, a gente entra em um pouco mais de detalhes.
Assim, estamos muito no começo, estamos no 3º mês do investimento, mas, por enquanto, super positivo. A gente só teve o lado bom, que é portas abertas, esse tipo de coisa. No meu caso, eu faço até um meia-culpa. Eu deveria acionar mais os nossos investidores. A gente tem uma rede bem bacana de investidor anjo. E acho que no último mês eu acionei muito mais o grupo que eu estou com o Rafa, com o Fred, com o Marcelo e com o Fábio. E a visão que eles têm de fora do negócio ajuda muito a gente ali no dia a dia. Essa, pelo menos, tem sido minha percepção, por isso que eu tenho acionado muito mais. Porque antes disso, eu não sei se eu tinha uma relação até pessoal, de, puta, será que eu peço essa ajuda? Como que eles vão enxergar isso? Sabe, tipo, da forma mais sincera, né? Será que eles vão olhar isso como, puta, ele não está sabendo levar o negócio? E aí eu falei, pô, vamos passar todos os problemas que a gente está tendo para eles, porque eles fazem parte do negócio com a gente. Eu acho que os maiores interessados em ajudar são eles. Então, nos últimos meses eu tenho recebido muito mais ajuda com relação a isso. E também o nosso principal contrato, que é o nosso contrato com a Mondelez, que é a nossa principal parceira, veio de uma indicação, na verdade, de uma costura que o nosso primeiro investidor anjo colocou a gente lá dentro para conversar com uma das principais lideranças, e a gente conseguiu o nosso principal contrato através de um network de um investidor nosso. Então, acho que esse pós-investimento, claro, depende muito do empreendedor solicitar. Não adianta achar que o investidor vai ficar lá em casa à noite, no travesseiro, pensando como que ele pode ajudar o empreendedor ou a startup. Não. A gente que tem que deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, pô, o que eu tenho que pedir para o investidor amanhã, que ele consegue chegar mais fácil onde eu não estou conseguindo chegar. Até agora, o que vocês falaram parece moleza arrumar dinheiro. Como é que você, dentro do tema do painel, que é desafios para você buscar investidor anjo, vocês até agora falaram o seguinte: desde que você siga a regrinha do jogo, faz o contrato bonitinho, né, vai estar tudo certo e vão tirar dinheiro aí, mole. O que está faltando aí? Qual é o catch? Acho que não tem muito catch. Acho que a questão é você saber o momento. Por exemplo, quando a gente foi captar em um momento que a gente estava no break-even. Então, nos deu uma tranquilidade muito grande. A gente sabia que, se não tivesse uma proposta boa, a gente não levantaria. Seria mais devagar o crescimento, talvez não teria entregas, perderia um outro cliente, mas a empresa não ia morrer. Quando você está no estágio anterior, acho que esse poder de negociação você perde um pouco, e aí criam complexidades um pouco maiores. Eu acho que vai muito da experiência dos empreendedores. Eu acho que os investidores, eles estão também mais experientes nesse sentido, e no grupo que entrou na Cloud, tem alguns investidores que já têm mais de 10 investimentos, que eles sabem que não adianta apertar o empreendedor. Acho que isso, o investidor que traz o Smart Money, não necessariamente o Smart Money de conhecer o mercado, mas de conhecer o investimento de um modo geral, investimento early stage, ele traz. Não adianta o investidor pegar 40% da empresa. Você vai ter que ajustar o cap table. Não adianta o empreendedor ganhar R$2.000 por mês. Ele vai trabalhar 20 horas por semana que ele vai ter que pagar as contas dele. Então, conforme você está falando com investidores que já conhecem a dinâmica do mercado, isso fica muito mais fácil. Eles não vão te apertar num centavo que depois vai ter que voltar atrás. Eu acho que, se pareceu que foi fácil, não foi muito não, cara. Eu devo estar fazendo o meu papel errado aqui, porque foi bem difícil. E... Caraca... Bom, eu acho que eu falei agora, na verdade, no começo aqui do painel, que a gente se deparou com muito investidor que estava fazendo umas exigências ali absurdas, e até dando números, eles fizeram uma proposta maior do que a que a gente estava pedindo. A gente estava imaginando uma rodada X, eles falaram, a gente acha que vocês precisam de mais dinheiro. A gente até olhou aquilo, mas cara, como assim? Tem um negócio aqui, fiz minhas contas, e você que nunca esteve aqui está falando que eu preciso de mais dinheiro, mas legal, vamos continuar conversando, né? E aí eles falaram, vocês precisam do dobro do que vocês estão pedindo, mas pela metade do valuation. Eu falei, cara, você quer 40% da minha empresa? Eu falei, eles, sim, beleza. Aí, enfim, aí a gente se viu numa situação que a gente estava totalmente enforcado, era no começo do ano aí que eu comentei dos meus amigos e tal, e a gente quase aceitou a proposta, porque a gente falou, cara, ou a gente quebra agora, ou a gente quebra daqui 6 meses com dinheiro de um contrato horrível, mas beleza, vamos dar mais 6 meses aqui, né, de chance para o negócio.
E, ainda bem, a gente conseguiu encontrar outros grupos, algumas outras portas começaram a se abrir, e a gente teve que encerrar a negociação com eles para continuar com outras negociações melhores. Mas é isso. Eu acho que no fim do dia, se ele tivesse aceitado essa proposta, se desse tudo certo, ele fosse fazer um Série A, a primeira coisa que o fundo ia falar é: arruma seu cap table. Exato. Com certeza. Eu lembrei de uma... E não ia adiantar nada todo esse desgaste. Lembrei de mais uma coisa aqui que eu acho que vale a pena falar, que parece tudo fácil e tal. A Juliane falou agora há pouco aqui que o investidor faz um contrato com... O empreendedor faz um contrato com o investidor, depois, entre outra rodada, faz outro contrato, depois... Exatamente como a Número está hoje. E na última rodada eu sentei com os novos investidores e falei: gente, é o seguinte, o contrato que a gente está... As cláusulas que a gente está chegando agora não são as mesmas dos nossos outros investidores. E aí, sentamos todo mundo, vale a pena a gente equalizar tudo isso? Eles falaram: cara, não tem nenhuma cláusula aqui que chega a ser, sei lá, leonina, que lá na frente vai atrapalhar tudo. Sempre foram contratos muito bem feitos, só que às vezes por etapa, por fase de negociação, o próprio mútuo no Brasil vem evoluindo, aí vem aparecendo um monte de cláusulas interessantes novas. Eles falaram: acho que não vamos perder tempo com isso, vamos colocar logo o dinheiro na mesa, toca o negócio, porque também se não der certo não tem nem contrato lá na frente para a gente ver. Claro que em determinado momento a gente vai precisar fazer isso. Então, é uma outra parte do negócio que não é fácil. Cada investidor que você senta, é o que a Juliane estava falando, são novas cláusulas pedindo. E você, do lado como empreendedor, precisando de dinheiro, precisando logo, às vezes você acaba cedendo algumas coisas que você não gostaria de ceder, só que a hora que você tem que pôr o pulso muito firme ali, você perde uma oportunidade de um dinheiro que estava se parecendo muito bom, mas se você perder aquela oportunidade, são mais 6 meses de negociação com um novo investidor e etc. Então, acho que um cenário, pelo menos, de investimento anjo, é isso que eu venho passando aí nos últimos meses. E para pegar o gancho aqui que você tem mais experiência, quando você fala, você fez 4 empresas, você pegou investimento nas 4 ou você bootstrap as 4? Como é que foi? São diferentes. Uma é uma empresa de consultoria, então não precisava. Bootstrap. Teve uma outra que era uma empresa de healthcare e era basicamente uma distribuidora, parceira de uma startup. Então a gente pegou um investimento, mas era um investimento com valuation de investimento mais tradicional. Então foi 25% de 2 médicos que entraram como sócios, que a gente tinha que fazer uma compra inicial muito grande. E então, até então, nas outras 3, eu nunca tinha trabalhado com essa dinâmica de investidor anjo, desse tipo de valuation, de você se preocupar com o cap table desde o primeiro dia. A primeira experiência nesse sentido foi com a KingCloud. Legal. Eu ia te perguntar se você tinha visto alguma evolução aí na melhoria dos investidores e dos empreendedores de um ano para cá, mas pelo jeito a tua experiência é mais a última que está valendo. Exato. E até a gente tem uma dinâmica diferente, que o nosso primeiro investimento foi com Venture Capital, que foi com Bossa Nova. Então, a gente fez primeiro VC, depois fez com Anjo. Então, quando a gente começou a falar com Anjo, já foi nesse momento que acho que o mercado já estava mais estruturado. A gente tem só um minutinho aqui para terminar. Vocês tem algum ponto que você quer deixar nesse tema de desafio, que é legal para o pessoal que está querendo pegar investimento essa semana, por exemplo, final do ano aqui? Exceto a gente espera passar as férias e tal, mas alguma coisa, recomendação de vocês aí. A minha dica, 11 de dezembro, está precisando de dinheiro, liga para o amigo, porque é o que dá certo. Papai Noel, né? Papai Noel. Porque foi o que a gente passou, tive que ligar para o amigo, mas... uma dica para o lado do empreendedor, né? Cara, a hora que você estiver precisando de dinheiro, se não tiver nenhum outro founder com você ali, ou ninguém que consiga te ajudar a tocar o negócio, você tem que estar preparado, que pelo menos foi o que a gente passou. A operação para, o seu crescimento para, suas vendas diminuem, porque você tem que se dedicar muito a fazer esse fundraising, é muita reunião, mexe em planilha, fica procurando tese de fundo, tese de investidor anjo, tese de grupo, faz muita apresentação, eu apresentei para um monte de grupo aí, e querendo ou não, isso toma tempo, isso toma esforço, requer ali uma... Full-time job, como a gente fala. Como? É um full-time job para o CEO. Isso. E aí, então, acho que tem que ter um time complementar, e uma das pessoas que estão dedicadas ao fundraising, ela tem que saber que ela vai tocar aquilo, pelo menos até a data do aporte. E não que a rodada acaba quando aporta, porque você começa uma nova, porque vai precisar daqui 6, 10 ou 12 meses, dependendo de cada negócio, lógico. Então, acho que essa é a minha dica.
O que eu acho é colocar todos esses números, essas cartas na mesa. Situação pessoal, situação familiar, se o sócio é casado e tem filho, não adianta ele querer ganhar R$5.000 por mês, porque ele vai ter um problema em casa. Se a empresa vai ter que fazer mais 3 rodadas, não adianta ela abrir 40% no early stage. Então, coloca isso na mesa e se o investidor não entender, já sai na primeira conversa. Não perde tanto tempo. Não é um investidor para você. Não é um investidor para você. Legal. Obrigado, pessoal. Acabou o tempo aqui. Super obrigada. Obrigada, Gerson, Seba, Henrique. E eles sempre são o melhor da gente ouvir, né? Super obrigada por estarem com a gente.